Saudações, queridos e queridas, está na hora de número Seleção Japonesa na Copa, com todas as novidades e informações da melhor seleção da Ásia. Aqui você ouvinte ficar por dentro de tudo o que rola do Japão na Copa do Mundo da Rússia. Resumão completaço na primeira fase. Estamos nas oitavas de final. O que parecia improvável, o que parecia muito difícil com chances mínimas, aconteceu. O dia de edição nunca chegou. Mesmo perdendo na última rodada, o Japão está nas oitavas. Bom, como sempre, vocês estão na companhia de Elias Favaras, do Barborinho Alegria na apresentação. Comentários dele, o mito, Mr. Thiago Cruz, que não está muito satisfeito com o professor Pardal. Mas estamos nas oitavas, Thiagão. Olha só, pra quem achou que o Japão seria um saco de pancadas, um fracasso, ia levar nabo de todo mundo, estamos nas oitavas. Pois é, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos queridos ouvintes. Sim, cara, objetivo completo, estamos nas oitavas de final, entre os 16. Isso é muito importante pro Japão. É uma pena que hoje nós vamos discutir tudo, menos o jogo, porque ele não existiu, Elias. Principalmente os últimos 20 minutos. Principalmente o segundo tempo inteiro, né? Pra te falar bem a verdade. Bom, aquela cena maluca do Japão continua de uma Copa classificar e outra não, né? Começou em 98, não passando da primeira fase. 2002 passou de fase, 2006 fracassou, 2010 passou, 2014 não passou e 2018 passou. Continua com essa tradição maluca, né, do pula-pula, e o que importa é que estamos nas oitavas de final e o Japão quebrou uma superstição, né? Cada vez que o Japão entrava com pelo menos um jogo com uniforme reserva, ele avançava às oitavas, mas dessa vez com 3 jogos de uniforme titular, o time passou. Pra quem gosta da superstição, é um prato cheio isso aí, né? Isso é quase uma maluquice, né? Mas tudo bem. Coisas que acontecem com o Japão. Mas, maluquice mesmo, foi o que o nosso querido Akira Nishino aprontou nessa partida. Meu Deus do céu, galera, eu não sei o que se passou na cabeça desse maluco, que ele simplesmente colocou 1, 2, 3, 4... 5 jogadores reservas. Ele colocou um mistão para um jogo decisivo. O Japão precisando vencer a partida para garantir a primeira colocação e empatar, vai ficar pelo menos em segundo, né? Só para deixar assim um pouquinho garantido. O que o animal do Nishino fez? Colocou o time, metade do time reserva, num ferrolho, numa retranca desgraçada. O time completamente sem ritmo, completamente perdido. Até que fez um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo desandou. Pra quem não tá sabendo, eu vou passar a escalação completamente maluca que o Nishino fez nessa partida. Kawashima, Makino de novidade, Yoshida, Nagatomo, Hiroki Sakai, Kotoko Sakai, olha só que loucura. E o Kotoko jogando lá de winger, né? Nossa, inacreditável. Mas jogar de winger pra mim foi uma novidade no lugar do Inui, né? Pra vocês terem uma ideia. O Sami, Hotaru Yamaguchi, Shibasaki, Okazaki e Muto. E o que deu nisso? Merda. Óbvio que ia dar merda, né? O Japão perdeu o jogo. A Polônia no primeiro tempo foi completamente nula. O Japão teve lampejos ali na etapa inicial, com alguns surtinhos do Muto, que se atrapalhou um pouquinho, né? Ele tava um pouco meio perdido na partida. O Okazaki também tava mais pra lá do que pra cá, mas ele é justificável, né? Não tava 100% ainda. O Sami entrou muito bem no jogo. Kotoko só fazendo confusão. Mas o pior dessa partida é o Makino, né? Ele fez de tudo nesse jogo. De tudo errado. Levou cartão amarelo, completamente perdido nos lances, chegava atrasado em tudo. Quase fez gol contra. Olha, foi o pacote perfeito da desgraça que esse Lazarento fez na partida. É incrível, né? O primeiro tempo do Japão foi aquela coisa média, assim, que deu pro gasto. Kawashima fez uma defesaça no final da primeira etapa, tirando de dentro do gol a bola, né? Um lance de perigo ali polonês. Mas no segundo tempo a coisa desandou de vez, o time completamente perdido. Depois, com a entrada do Osaka no começo do segundo tempo, não mudou muita coisa.
O Inui entrou quando o Japão já perdia a partida por 1-0, né, no lugar do Sami, que acabou cansando. Aí quando eu pensei, não, o time tá perdendo, 35 minutos do segundo tempo, ó, tá na hora de botar o Honda, tá na hora de botar o Kagawa, né, Thiagão? O que ele faz? Colocou o Hasebe pra fechar de vez o time. Olha, inacreditável o que o Nishi não fez. Ele literalmente estava contando com o ovo no cu da galinha, né? Porque nessa altura a Colômbia, no outro jogo da chave, já vencia Senegal. E em vez de ele aproveitar o resultado negativo do rival para tentar botar uma pressão na Polônia e conseguir pelo menos um empate, o que ele fez? Botou mais o time e falou, tá 1-0, vamos perder só de 1-0, vamos tocar só essa bola no meio campo, cozinhar o galo ali. E ficou nisso. O jogo acabou 1-0 e por sorte, a equipe da Colômbia venceu outro jogo mesmo pelo mesmo placar e passou o Japão e o Colômbia, né? Mas olha, que estratégia completamente maluca desse Nishino, né? Precisando de um resultado pelo menos de empate para garantir 100% de classificação, ele bota metade de reserva. Thiagão, eu vou fazer uma pergunta para você. Você já tinha visto isso em uma Copa do Mundo? Uma tática absurda dessa? Olha, cara, sinceramente, se eu vi, eu não me lembro, cara, mas isso é realmente é quase beiro inaceitável, cara, porque quando a gente via em outros jogos, por exemplo, a França jogando com time reserva, né, a Inglaterra jogando com time misto, né, a Bélgica jogando com time misto, aí você pega o Japão precisando de uma vitória, precisando pontuar na partida, arriscando, entrando com um time que ninguém na imprensa japonesa imaginava. O próprio no mundo o pessoal da FIFA que tava lá, sabe? Tem um cara que tá cobrindo o Japão pra FIFA, que tem o Twitter, na página da FIFA mesmo você pode encontrar isso aí. O cara já dava a escalação como certo, a base do time que enfrentou o time de Senegal, né? Basicamente mudanças nenhuma. E quando sai a escalação, cara, é um choque pra todo mundo, é algo inacreditável. Claro, poderia ter tido algum efeito? No primeiro tempo até poderia, né? A gente via que a seleção da Polônia, não para menos, já estava eliminada, né? Porque o time basicamente não tem o meio campo, né? Joga com um esquema de 2 ou 3 zagueiros que ficam revezando, o time muito duro, as bolas não passam pelo meio campo, era do volante dos laterais direto procurando Lewandowski com uns chutões muito loucos, então o time da Polônia é muito aquém, né, daquilo que a gente poderia imaginar em Copa do Mundo, até porque o Lewandowski foi o artilheiro das eliminatórias europeias, né, então o que aconteceu com a Polônia é um negócio inacreditável, né, mas o primeiro tempo o Japão foi até ok, teve alguns lances que o Japão começou a jogar igual a Polônia, né, lançamento direto dos volantes pros atacantes, ou do Nagatomo que corria que nem um maluco que procurava ali o Samuel Okazaki, funcionou. Infelizmente o Muto, não vou nem dizer que a culpa é dele, mas realmente a falta da titularidade nele no time que ele joga acaba dificultando um pouco, né, a questão de nervosismo, é uma pena isso, moleque novo, tem tudo para despontar na seleção. E no segundo tempo realmente virou um jogo de várzea, né? A gente não conseguiu aproveitar o primeiro tempo, que talvez era o fator que eu imaginava quando eu vi a escalação, que seria um fator de surpresa do Nishino, né? Até por causa que para a Polônia não pegar o Japão muito manjado, mas realmente a maioria das substituições que o Nishino fez na seleção para essa partida não funcionaram. O Makino horrível, o Toku Sakai muito, muito abaixo. Fora de posição, perdido. O Hotaru Yamaguchi mostrando que o esquema dele é realmente ser reserva para segundo tempo, sem ritmo nenhum para jogar um tempo todo. Segundo tempo, basicamente, ele não conseguia receber as bolas do meio tempo, tudo sobrava pro Shibazaki. O Okazaki mostrou que está machucado, que realmente ele não aguenta jogar mais de 45 minutos. Ele começou muito bem, forte, físico, correndo, deu cabeçada e tudo mais, mas você viu que já nos 35, 40 minutos do primeiro tempo ele estava se arrastando em campo, né, e acaba, eu não sei nem porque o Nishino já não trocou ele no intervalo, não sei se pode ou não, para ele nem voltar, mas acabou voltando a fazer. Pode fazer substituição, Elias, no meio do intervalo?
Então ele volta com o cara, a bola corre 1 minuto e já sai, então não sei porque já não trocou no vestiário isso. Né? A vinda do Inui, o Inui também não poderia resolver tudo sozinho, até porque o Japão jogou em outra formação. A gente pediu tanta uma variação de formação e o Nishino me mete um 4-4-2 agora, né? Ou um 4-2-4, né? Dependendo como você viu o jogo no ataque ou na defesa. Mas basicamente é isso que a gente viu. A gente tomou um gol até besta, não foi nem de cabeça, né? Foi uma bola parada que os caras dominaram a bola na nossa área sem ninguém marcando, o Makino marcando sei lá quem, o poste, né, e o gol do time da Polônia, e aí vem aquele papelão que a gente viu. Papelão a gente vai discutir um pouco melhor isso, a gente fala papelão na questão do fair play, né, por causa que realmente o Inui, com a bola no pé, parado, né, com mais de 30 segundos, e o Japão rolando a bola na parte defensiva do seu time, com o jogador caído no chão, mais de 3 minutos, foi algo que, claro, ninguém queria ver em uma Copa do Mundo. Eu já vi cozinhar galo de várias formas, né? Mas essa aí do Japão foi bem complicado. Mas não condeno muito, porque muita gente faz isso, né? Até a seleção brasileira já fez, outras seleções. Exato, foi até isso que o pessoal comentou. Eu vi o pessoal comentando, né? Mas se fosse o Brasil faria isso para passar de fase. E realmente, até porque quando acabou o jogo, acredito que o Elias vai concordar comigo, a gente tava muito puto. E acho que se a gente gravasse no dia do jogo, era só xingamento pro Nishino. Nossa. Era só xingamento. Sim. Mas pensando um pouco melhor agora em questão do resultado, ok, a gente usou a matemática ao nosso favor. É até um pouco triste ouvir o técnico do CC, né, do Senegal, falando assim, poxa, a gente perdeu porque a matemática do jogo, o futebol é assim mesmo, e talvez a gente pecou por ter ido com ímpeto demais e recebido mais cartões. Então assim, você vê que o cara não tá reclamando do Japão, ele tá reclamando basicamente o futebol é assim mesmo, só tem que vencer é o critério da FIFA, a gente foi um pouco mais forte nos lances e vida que segue. É claro, o Senegal talvez merecia tão quanto o Japão essa vaga para as oitavas de finais, mas como só pode passar 2, a gente teve um começo muito maior, o Japão é muito mais disciplinado realmente na parte das faltas, até porque o Senegal bateu muito no Japão no último jogo. Então, se a gente for colocar todas essas variáveis, a gente merece essa vaga também. Agora, uma coisa que a gente tem que discutir, Elias, é o seguinte: era óbvio que nós tínhamos capengamente 11 jogadores, um time com um time só e algumas peças que poderiam surpreender. O Nishino colocando essas peças que seriam basicamente os reservas automáticos de algumas posições, mostra que infelizmente temos apenas 11, não 14 nem 13, e acho que malemar temos 12 para jogar. Desses que entraram, eu gostei, um cara que me surpreendeu muito nessa partida foi o Usami. O Usami fez uma boa partida, se movimentou muito bem, ficou muito acima do que eu esperava. O Usami que é um dos jogadores que foi mais criticado aí nessa convocação final, né? Nossa, que o Usami não fez porra nenhuma na temporada, o que ele tá fazendo aí, né? Pelo menos nessa partida ele mostrou que disposição e vontade ele tem, né? Fez uma boa partida. O Muto, ele foi bem no jogo. Não dá pra cobrar nada do Muto também, né? Não. Ele foi bem responsável na partida, pra falar bem a verdade. Porque, claro que no começo ele se embananou um pouquinho, em vez de ele chutar, ele tentou passar, perdeu o tempo da bola. Mas no decorrer da partida ele melhorou bastante, teve boa movimentação, chegou a dar um chute perigoso na meta do Fabianski ali, né? Então, para jogador de segundo tempo, ele serve. Para titular, não. Mas para entrar no decorrer da partida, para fazer uma diferença, né? Para dar uma cara nova ali na seleção, eu arriscaria tanto o Sami quanto o Muto, né? Mas Yamaguchi, Kotoko Sakai, Makino, nesses aí pode esquecer. Nem para entrar em prorrogação para dar uma diferença. Eles estão completamente... São cartas fora do baralho aí. Deixa ali para minha emergência. Olha o nível que o Makino chegou. Se fosse numa emergência de um dos nossos zagueiros titulares se machucasse no decorrer de uma partida, eu ia preferir jogar o Hasebe de zagueiro, ou até mesmo por Ueda no lugar do zagueiro, do que o Makino, sendo bem sincero.
E é uma pena, né? Porque o Makino, quando a gente fala em questão de Urawa Reds, ele além de ser um líder, ele é um dos principais jogadores do elenco, né? E era era um dos jogadores que a gente mais pedia, né? Na era Zaqueroda, puto, o Makino podia levar o cara joga bem, né? E quando tem a oportunidade, fazendo uma Copa péssima, né? Horrível, horrível mesmo, né? E fazendo um balanço no geral aí da primeira fase do Japão, ok, muito bem, surpreendeu. Eu, você, Thiago Bom Tempo, todos os especialistas, ninguém botava fé nessa seleção. Ninguém botava fé que fosse pelo menos empatar um jogo nessa primeira fase. Ganhou do adversário mais forte da chave, conseguiu um empate heróico contra a seleção de Senegal, estando 2 vezes atrás do placar, e só perdeu essa última partida porque o nosso querido professor Pardal, numa crise de estrelismo, sei lá, foi se achar o bonzão da estratégia ali, acabou tomando no cu, né? E acabou prejudicando. Mas eu tô bem orgulhoso, tô bem satisfeito com o Japão, porque surpreendeu, né? Conseguiu desbancar a Polônia, desbancou o Senegal. Uma pena que a Colômbia passou de última hora ali, porque realmente seria perfeito se o Japão terminasse em primeiro lugar da chave. A minha felicidade é que o Japão calou a boca de todo mundo, né? Inclusive a nossa, né, Tiagão? Nem nós, assim, achávamos que a equipe ia passar de fase. Agora eu digo uma coisa, chupa a imprensa, né? Futebol não é previsível, o futebol muda de uma hora para outra. Não é ranking da FIFA. Exato, né? Chupa ranking da FIFA, chupa a FIFA. Vocês, ouvintes, enfim, quem estiver ouvindo aqui, que sempre vão nos grandões, sempre vão pela lógica, sempre vão pelo ranking ou fase, esqueça tudo isso. Meu amigo, minha amiga, como diz aquele bordão antigo, né, Tiagão? Copa do Mundo é Copa do Mundo. Tudo pode acontecer, qualquer um pode ganhar essa porra aí. Antigamente tinha uma certa diferença de seleções sul-americanas, europeias que dominavam, mas hoje em dia tá muito parelho, né? Futebol hoje em dia é detalhe. Qualquer errinho, qualquer relaxo, qualquer coisinha, você pode dançar. Senegal foi a prova disso, né? Me diga uma coisa, Thiagão, você chegou a ver os lances de Colômbia e Senegal? Cara, eu acompanhei os dois jogos meio que simultaneamente, né? Um pela televisão e o Japão, que não passou na TV Globo, tava passando pelo site deles. Eu acompanhei pelo site e a TV eu fiquei assistindo pelo Senegal, então eu meio que assisti os dois jogos meio que simultâneos, né? E olha, o Senegal foi isso aqui, ó, pra não ganhar o jogo, né? A Colômbia perdeu o Rames Rodrigues no final do primeiro tempo, segundo tempo, não lembro agora. E teve um gol anulado de Senegal, que estava realmente anularam corretamente, tudo mais lá, teve VAR, da porra toda. E olha, foi realmente por pouco, porque realmente foi um jogo muito, muito parelho, e nem a Colômbia, que era o time mais forte da chave, passou assim com facilidade, né? Agora me diga uma coisa, o que aquele maluco de Senegal tava fazendo escorado na trave na hora do gol da Colômbia? Pois é, não dá pra... Foi um erro de marcação completamente, né, no gol da Colômbia, né, uma bagunça na zaga. A seleção de Senegal mostra que são muito fortes, são muito raçudos, se entregam, mas assim, dá uns apagão muito esquisitos, assim, né? Deu os apagões nos gols do Japão que nos deram a chance, e aquilo que o cara estava escorado, realmente perdido no lance, deixando o jogador desmarcado, realmente em Copa do Mundo não dá pra acontecer, né? Foi uma coisa muito maluca aquilo, né? Essa Copa como um todo tá sendo muito doida, assim, né? Com os resultados muito bizarros, né? Com alguns acontecimentos muito bizarros. Quem poderia imaginar, saindo um pouco do jogo do Japão, a gente que vê sempre os asiáticos, vê uma Alemanha perdendo pra Coreia, né? Com o Neuer sendo que nem um maluco no final do jogo, tentando sair de líbero, né? E dando contra-ataque, né? Então, assim, acontecem uns negócios muito doidos na Copa do Mundo 2018. Vai ficar pra história essa Copa. Vai mesmo. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, hein, Thiagão. Que raiva que me deu da Coreia, cara. Os caras já eliminados. Foi só, desculpe usar, mas foi só pra fuder mesmo, né, os outros. Aliás, Polônia, Coreia,
todas essas seleções que já estavam eliminadas, eles foram só pra fuder quem precisava de classificação. Foi até maldade dos caras, né? Foi sacanagem, bicho. E tem equipes que já estavam eliminadas que fizeram desgraça, né? Marrocos quase fudeu lá o grupo de Portugal e Espanha, quase fudeu a Espanha, né? Então, sabe, assim, as coisas aconteceram. Alguns grupos foram bem engraçados porque realmente mostra que mesmo o cara eliminado ele pode interferir nos resultados de outros times, né? Claro, no caso da Polônia, era uma situação de, putz, a gente não pode sair com 3 derrotas, né? A gente até falou isso no pré, no Maru, nas matérias que a gente colocou na página e discutindo em fórum e tudo mais, que realmente essa história de talvez esperar uma Polônia morta, né? Morta em questão tática, né? Mas é um time que era perigoso e realmente acabou dando a lógica, né? Agora a gente passa de final, a gente é o único, né? O único time Ásia que acabou passando, né? Eu acho que foi o que mais perto passou de talvez conseguir alguma coisa, né? A Austrália Irã, passou longe. O Irã, né? O Irã também chegou a bater na porta, mas fora isso, a Austrália, que é a Oceania e a Ásia, passou longe, a Coreia também passou longe, a Arábia Saudita também, muito aquém também daquilo que algumas pessoas esperavam, que ele poderia pelo menos tentar dar uma beliscadinha ali, acabou passando meio batido. E, claro, a gente tá, assim, parafraseando a imprensa brasileira, o Japão é o patinho feio das oitavas de final, mas jogo é jogo, jogar contra a Bélgica é basicamente a nossa final muito antecipada, né? O Japão tá naquela parte difícil da tabela, que pode pegar em uma quarta de final um Brasil ou México, né? Pode pegar um Uruguai, Portugal, França ou Argentina, então assim, não é um caminho fácil para o Japão pensando em continuidade do torneio, mas se a gente ganhar da Bélgica, com certeza uma quarta de final histórica, ganhando ou não, passando ou não, já seria assim, acho que o máximo talvez que a gente conseguiria nesse momento. Então eu vejo o jogo contra a Bélgica como a nossa grande final, né, de uma certa maneira, né? Agora eu te faço uma pergunta, Tiagão. Será que finalmente saberemos o resultado do episódio dos Super Campeões do Japão contra o Brasil? Será que vai dar essa quartas de final aí? Se chegar, pode ser que vão estender o anime novo aí pra essa quarta de finais aí contra o Rival e sua turma, né? Pra quem não sabe, galera, tem o episódio de Super Campeões, o World to 2002, né? Acaba justamente num jogo de Copa do Mundo de Japão contra Brasil, né? Então fica aí o gancho, né, Tiagão, por assim dizer pra vocês. O gancho aí, o que pode acontecer em referente a esse jogo. Claro, né, que eu falei, eu volto a dizer, é muito difícil. É claro que a empresa brasileira, e na verdade a empresa não só brasileira, a empresa como um todo, ela vê realmente o Japão realmente como um azarão. Tem alguns... Eu já não escuto muita galera falar que tinha que ser aquela miguelagem, né? Tinha que ser uma chave com Holanda e Itália e não sei mais quem que não foi classificado, sabe? Essa bobeira aí. Mas o Japão realmente ele vem como, junto com a Rússia, né? Talvez ali são as equipes mais abre aspas, fracas, né? Comparado com os outros times. Mas assim, a gente viu, como a gente viu o México jogando contra a Alemanha na primeira fase, o Japão contra a Colômbia na primeira fase, que tudo pode acontecer, né? Uma vez uma equipe muito, digamos que superior pode ter um apagão. E tem um detalhe interessante, já pra gente deixar a gente já esperto sobre a Bélgica, é o seguinte, né? A Bélgica passou de fase muito bem, foi uma das melhores equipes de passar, sossegada, é a sensação da Copa em questão de elenco, todo mundo espera muito dessa geração belga, mas é uma equipe que ainda não teve nenhum tipo de dificuldade na defesa, né? Fez gols, fez um jogo meio de comada com a Inglaterra lá, com um belo gol, mas um jogo muito parado. Mas assim, a Bélgica não é uma equipe que teve a sua defesa ainda colocada à prova, né? Então assim, o Japão que não tem nada a perder, não tem responsabilidade nenhuma, né? Abre aspas, porque o Nishino fez o Japão ter uma certa responsabilidade pro Japão. Mas em questão da Copa do Mundo, a gente tá com um despretensioso ali, sabe? Que nem a Rússia, não tem questão de pensar em ganhar. Não é o Brasil que se não chegar numa quarta de final, semifinal, o pessoal vai querer apedrejar nada lá, entendeu? O Japão, se a gente perder, passamos de fase e ainda tá acima de passar das oitavas, mas pelo menos chegamos na terceira vez na semifinal, que já é importante pra gente. Mas a responsabilidade é toda da Bélgica. Tem uma equipe que não pode errar e que pode ficar nervosa com isso, realmente a Bélgica, que eu não acho que tem uma defesa tão foda assim. Eu acho que o esquema da Bélgica é o ataque.
A gente viu naquele último amistoso que a gente perdeu 2-0, que a gente perdeu nos detalhes porque a gente não conseguiu aproveitar a chance que a gente teve. Então acho que o Japão tem que ir pra cima, tem que aproveitar as poucas chances que vai ter, não são muitas. Então acho que o Osaka tem que ser o titular, já digo logo de cara. E a gente ter um bom primeiro tempo, fazer um bom resultado, botar pressão e aí colocar a mão de Deus e fazer um bom segundo tempo, por causa que o jogador que talvez eu tinha mais medo de fazer um jogo contra a Puna ruim foi o nosso herói, que foi o de Kawashima, que falhou nos 2 primeiros jogos, né? Então assim, tudo pode acontecer, né? Então, já que a gente chegou na chave de final, vamos tentar aproveitar e quem sabe com muita competência e um pouco de sorte, a gente pode também avançar para as quartas de finais para enfrentar México ou Brasil. Vamos ver o que pode acontecer, né? Eu só quero falar uma coisinha aqui pra vocês de uma das estatísticas de jogo entre Japão e Bélgica, né? No total, já aconteceram um duelo ali de 5 confrontos, onde a seleção japonesa tem vantagem, porque foram 2 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Lembrando que Japão e Bélgica já se enfrentaram em Copa do Mundo, né? Foi logo na estreia do Japão lá em Saitama, na Copa de 2002. Japão 2-2 contra a Bélgica. Aliás, esse foi o jogo do vira-vira, né? A equipe da Bélgica largou na frente, o Japão virou, depois a Bélgica acabou empatando no final, né? Foi um jogo bem legal. O último confronto, como você citou, acabou sendo ano passado, né? Onde a Bélgica venceu naquele placar magrinho, 1-0, com o gol daquele cara que a gente tem medo, né? O Lukaku. Sim, e no jogo, o gol foi ridículo, né? Ele tava sozinho dentro da área, o cara teve toda a possibilidade do mundo, né? Foi um bololô esse jogo aí, né? Do Japão com a Bélgica, né? Então, assim, são detalhes que, claro, se consertados, se revistos, né? Já que a seleção da Bélgica é basicamente a mesma, que bem parecida com aquilo que enfrentou a gente pode sim estudá-los, né? Acho que o Nishino tem que trabalhar com isso. E já aproveitando sobre isso, para acabar a minha participação nesse Nomaru, assim, o Nishino, a seleção não tinha obrigação nenhuma na questão de oitava de final, passou, o objetivo era oitava de final, só que o Nishino, trancando o time, colocando misto para jogar contra a Polônia, falando que tinha uma estratégia na cabeça, mas que ela não foi muito bem executada, e ele ficou triste, porque ele não queria que ele toque, que ele meio que obrigou a equipe não cometer riscos quando o Hasebe entrou, isso que ele falou após o jogo e tudo mais. Ele meio que mostra para a imprensa japonesa o seguinte, estamos poupando os jogadores do próximo jogo, eu tenho uma tática para enfrentar uma oitava de final que ele já sabia que poderia ser Bélgica ou Inglaterra. Isso põe uma pressão em cima dele, em cima do técnico, que é o seguinte: se o Nishino passa da Bélgica, ele sai do status de maluco, pardal, pra gênio. E se segunda-feira nós tomamos um pau da Bélgica, o Nishino vai sair da seleção como um maluco que colocou a risco à toa a seleção nem chegar na oitava de final e acabou tomando um peru, né, de um time forte. Então a cabeça do Nishino entra a prêmio, porque ou ele pode sair dessa seleção como um bom técnico que conseguiu algo inédito para o Japão, ou ele vai ser como um maluco que fez assim, passou mais por méritos da equipe do que alguma coisa tática. Porque eu acho que é o seguinte: a seleção entra em campo pelo aquilo que a seleção é, porque tática é do Nishino mesmo. Difícil esperar que ele faça alguma coisa. O Sami jogando bem esse jogo foi por causa que o Sami jogou bem e o Sami achou seu espaço. Porque não vejo nada assim, tá aí, tem a mão do Nishino taticamente, sabe? Eu vejo que nessa parte, infelizmente, ele é aquém demais daquilo que ele fala. Tiagão, antes de encerrar o programa, posso fazer a minha visão maluca? Por favor. O Nishino, ele foi o único treinador na história que conseguiu vencer o Brasil em todos os tempos de futebol japonês, né? Agora, imagina se vai Brasil e Japão nas quartas de final e ele consegue de novo, rapaz. É o que eu falei, o cara sai do nível de professor pardal e vira gênio. Imagina se isso acontece de novo. Não, e o Moriaço nem assume, deixa pro Nishino pra 2022, entendeu? Assim, já deveriam fazer uma estátua pro Nishino pra ele ter passado de fase, né? Agora, se ele vence o Brasil na Copa, vai lá em Kashima, arranca a estátua do Zico, constrói uma do Nishino em cima da dele ali, que pelo amor de Deus. Com certeza. É uma pena que pro fator japonês, a maneira com que passou de fase, vamos tentar entender o conceito. O Japão me troca o técnico,
a torcida já não gosta da contratação do Nishino. O Nishino toma pau em quase todos os amistosos, isso deixa a torcida mais puta no Japão. Aí ele consegue fazer essa redenção, que é ganhar da Colômbia, conseguir um empate heróico, aí chega no jogo da Polônia, ele me faz o Japão fazer um antijogo, completamente contra a cultura japonesa, o que eles acham de ser correto, tudo mais. Então assim, o Nishino é um cara que tá sempre assim nessa roleta russa, né, cara, de herói a louco, herói ou louco, sabe? Então, como que vai ser o fim dessa história? Sinceramente eu não sei. Eu acho muito difícil a nossa seleção despontar assim do nada. Claro, jogo é jogo e tudo mais. Seria épico, seria mágico, putz, com certeza. Mas a lógica é o Nishino não ter esse poderio todo com a equipe, né? Porque mas a prova tá aí. Se vencer da Bélgica, Elias, pode qualquer coisa. A Bélgica é time de sensação. Vai ficar feio pra Bélgica se perder do Japão. Essa é a grande verdade. O Japão se perder, oitava de final, deu o que deu. Agora, se o Nishino conseguir colocar a cabeça no lugar, pensar e pelo menos fazer uma partida decente e o resultado depende dos jogadores, eu acho que tá de bom tamanho. E se ele passar de fase, pra mim, eu vou tirar ele desse nível de professor Pardal e eu exaltarei ele como gênio, porque realmente colocar o Japão numa quarta de final com tantas seleções boas e uma Bélgica voando tão baixo, aí, meu amigo, aí ele vai ter respeito mesmo, porque vai ser muito difícil fazer isso aí. É um gênio incompreendido. Com certeza, com certeza. Fechando, passando a régua, Thiagão. Passando a régua, semana que vem estamos aí. Quando vai ter os jogos agora, beleza, eu já me organizo certinho, que eu tô meio perdido em questão das oitavas de final, porque hoje não teve Copa na sexta-feira, que a gente tá gravando esse no Maru, e eu fiquei meio triste, meio perdido em relação aos jogos. É triste, né? Bom, as oitavas já começam amanhã, no sábado, e vão até terça-feira, se não me engano. Ok, e segundona tem jogo do Brasil pra dar aquele esquenta pro jogo do Japão, é isso, né? Exato, né? O jogo do Brasil 11 horas e o jogo do Japão às 15. Fechou. Então, segunda-feira tem jogo. Cruze seus dedos, faça as apostas, queremos o jogo do Nishino. E se Deus quiser, que ele esteja certo, que ele passe e jogue contra o Brasil. E aí vai ser um pega pra capar e eu vou rir muito. Meu Deus do céu, eu tô vendo tudo. Bom, Thiagão, brigadão, cara. Valeu por tudo. Eu que agradeço, valeu, Elias. Estamos nas oitavas. Até semana que vem. Até semana que vem, galera aí. Eu no Maru, levando o melhor futebol japonês pra vocês, galera. Um abração e boa sorte pra nós! Boa sorte pra nós, vamos Japão! Fui! Gambate!